água neste lugar, porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: não comerás pão, não beberás água, não voltarás pelo caminho por onde foste. E se foi por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. Deus, aqui está a tua palavra e aqui a tua igreja. Nesta noite, fale-nos através da tua palavra. O Senhor conhece o desejo do nosso coração de te ouvir. Então, Deus, que nesta noite o teu Espírito Santo tenha total liberdade de falar no nosso meio. Passa, Senhor, com o teu Espírito no nosso coração. Tira todo o embaraço, tira toda a preocupação, que absolutamente nada, Senhor, venha atrapalhar a ligação e o entendimento daquilo que tu queres falar nesta noite, nesta conferência. Para a glória do teu nome, oramos em nome de Jesus. Amém. Tome seu assento nesta noite. Esta é uma palavra muito especial, que eu gostaria de estar repartindo com os amados irmãos. Esse capítulo 13, ele vai falar de Davi, por conseguinte, vai falar também de Salomão. A promessa do Senhor é de que o reino de Davi não seria dividido e o de Salomão também não. Mas o filho de Salomão, quando Salomão morre, Roboão assume, e Jeroboão, o general do exército de Israel, rei do Reino do Norte, instala uma guerra. E aí há uma cisão. Deus cumpre a sua palavra de que o reino de Davi não seria dividido, nem de Salomão, mas de Roboão foi dividido. E o rei Jeroboão era um rei que profanava o altar, fazia cultos estranhos aos deuses, fazia absolutamente tudo que era contrário ao que Deus queria que fizesse. O templo era usado para a idolatria, o templo era usado para qualquer outra coisa, menos para adorar o Deus vivo. E aí, Deus levanta um jovem e manda esse jovem ir profetizar no templo. E me permita nesta noite, parafraseando, mas mantenha a sua Bíblia aberta para que você possa estar acompanhando a história. Deus manda esse profeta, que vamos denominá-lo de profeta novo, e você vai entender por que eu estou denominando como profeta novo. Primariamente, ele chega no templo e ele profetiza contra o altar, onde estava o rei Jeroboão prestando culto. E ele diz que Deus há de levantar um rei chamado Josias, e de que este rei vai fazer tudo que é bom, que é agradável aos olhos do Deus Todo-Poderoso. E para que, de fato, o rei Jeroboão entendesse que aquela palavra vinha da parte de Deus, Deus ia dar um sinal naquele momento de que isso ia acontecer. E aconteceu que depois que o profeta jovem disse essas palavras, o altar se rompeu, o altar se fendeu e as cinzas caíram na terra, ou seja, profanando aquela adoração. A tradição dizia de que as cinzas não poderiam cair no chão, porque isso seria profanar exatamente todo o culto àquela entidade. Mas o altar racha, as cinzas caem no chão, e Jeroboão, irado, estende as mãos para o profeta jovem e pede para que os soldados prendam o profeta jovem. E quando os homens vão prender o profeta jovem, o braço do rei Jeroboão não volta para o lugar, o braço fica estendido e ele não consegue voltar para o lugar. E isso começa a preocupar o rei Jeroboão, porque o braço dele não volta. Quando ele deu a ordem para prender o profeta jovem, porque havia profetizado contra o altar e contra o rei, o braço dele ficou travado e ele não conseguia voltar.
E ele começou a ficar muito preocupado e ele disse assim: eu peço-te que clame ao teu Deus para que o meu braço volte para o lugar. E o profeta jovem clamou ao Deus Todo-Poderoso e o braço do rei Jeroboão voltou para o lugar. Pelo que acontece o texto que nós lemos aqui. O rei Jeroboão, grato por ver exatamente que aquele jovem profetizava da parte de Deus, faz ofertas àquele jovem. Eu quero que você vá lá em casa, porque nós vamos comer, nós vamos beber, e eu vou te recompensar por isso. Pelo que o jovem diz assim: eu não posso ir na sua casa, eu não vou na sua casa, eu não vou beber, eu não vou comer, eu não quero recompensa nenhuma. A ordem que eu tenho de Deus, inclusive, é para não fazer nada disso, inclusive voltar pelo outro caminho. E aí fecha essa primeira parte do profeta jovem. O profeta jovem cumpre exatamente aquilo que a palavra de Deus determinou para ele. Mas já que você está com a sua Bíblia aberta, a história não termina aqui. A história segue. E agora você vai entender porque primariamente eu denominei esse profeta como profeta jovem. Porque a partir do verso 11, do capítulo 13 de 1 Reis, vai dizer assim: morava em Betel um profeta velho. Vieram seus filhos e lhe contaram tudo que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel, e as palavras que disseram ao rei, contaram-nos aos seus pais. Os filhos do profeta velho estavam no templo, e eles assistiram exatamente tudo aquilo que o profeta novo havia profetizado, tudo aquilo que tinha acontecido. Os meninos chegam em casa e contam para o pai, fica imaginando: papai, chegou um garoto lá, um profeta novo, enviado por Deus, e contou tudo aquilo, ele profetizou. O rei não acreditou, o altar se fendeu, as cinzas caíram, o rei mandou prender, o braço do rei não voltava, o rei pediu para o garoto orar, o profeta jovem orou, o braço voltou. E o profeta velho falou: mas como é que pode um negócio desse? Ele foi por onde? Falaram: papai, ele voltou pelo outro caminho. E o profeta velho fala para os filhos: vai lá, prepara a minha jumenta que eu vou atrás dele. Os meninos preparam a jumenta. O profeta velho sobe na jumenta e vai pelo caminho que os meninos disseram que o profeta jovem foi. Lá na frente, o profeta velho encontra com o jovem, com o profeta jovem, embaixo de um carvalho. Ele estava descansando, e o profeta velho chega até o profeta jovem e pergunta: és tu o profeta que veio e profetizou contra Jeroboão e contra o altar? E o profeta jovem diz: sim, foi eu. Pelo que o profeta jovem diz assim: então eu quero que você vá na minha casa, eu quero que você beba água lá em casa, que você coma pão lá em casa. E aí o profeta jovem falou assim: eu não posso fazer isso, eu não posso fazer isso, eu tenho uma ordem de Deus para vir profetizar, e eu já profetizei, mas que eu não devo beber nem comer, e até pelo outro caminho é a ordem que eu tenho para retornar, pelo que eu não vou na sua casa. E aí o profeta velho diz para o profeta jovem: mas eu sou o profeta também igual a você, eu também sou profeta igual a você, e o anjo me disse que era para você ir lá em casa. Pelo que o profeta jovem, ouvindo essas palavras do profeta velho, se levanta e vai à casa do profeta velho. Quando o profeta jovem está à mesa, comendo pão, bebendo água, o profeta velho é tomado em profecia, e Deus diz para o profeta jovem: pelo que não obedeceste a minha palavra, você não será enterrado no sepulcro dos seus pais, que naquela época era uma desonra. Você não verá mais absolutamente ninguém. O profeta jovem ouve aquilo, monta na sua jumenta, segue o seu caminho. Lá na frente, um leão sai do bosque, ataca o profeta jovem, mata o profeta jovem.
As pessoas passam pelo caminho, vem aquela cena do profeta jovem morto, a jumenta do lado e o leão também paralisado. Chegam na cidade e falam: olha, tem um jovem morto, o jumento do lado, o leão do outro. Isso chega aos ouvidos do profeta velho, pelo que ele também pega a sua jumenta e vai até o local do fato. Quando ele chega lá no local do fato, ele vê de fato o profeta jovem morto, o jumento e o leão. A Bíblia diz que o profeta velho pega o profeta jovem e coloca seu jumento e segue para casa. Enterra o profeta jovem na sepultura dele e dá uma ordem aos filhos para que quando ele, profeta velho, morresse, fosse enterrado no mesmo lugar, juntamente com o profeta jovem. Que história, né? De filme, né? Imagina Steven Spielberg lendo um negócio desse. Isso é uma história de filme que eu narrei aqui. Interessante que isso aconteceu há tantos anos, mas lamentavelmente isso vem acontecendo também nos dias de hoje. Essa história que nós lemos aqui, essa história impressionante que nós lemos aqui, ela não ficou isolada tão somente lá na esfera do profeta jovem, do profeta velho, lá com Jeroboão, não. Essa história acontece diariamente nos dias de hoje. E por que eu estou dizendo isso? Porque na primeira parte que nós lemos, o profeta jovem confiou na palavra de Deus, obedeceu a palavra de Deus, fez tudo o que Deus havia mandado e teve êxito. Nos dias de hoje, acontece a mesma coisa. Nós conhecemos a palavra de Deus, mas muitas vezes as pessoas falam uma outra coisa completamente fora, que nem é Deus que está falando, e nós acreditamos muito mais em quem está falando do que na palavra de Deus. Chega alguém com a pólvora, alguém querendo, redescobrir a roda. Nós estamos vivenciando uma época em que as pessoas estão querendo saber o que Deus vai falar. As pessoas esqueceram, muitas delas, de que Deus já falou. Eu não tenho que ficar preocupado ou ansioso no que Deus vai falar. Ele já falou através da sua palavra. Vale a palavra de Deus. Não vale experiência, a experiência vale para mim. É a minha experiência, é a sua experiência. Ela não vale para você. Ela é a minha experiência, ela é a sua experiência. Mas as pessoas estão usando experiências para formarem doutrinas. O que vale é a palavra de Deus. Não existe Pentecoste, e amanhã o pastor Osiel à noite vai estar falando sobre isso. Não existe Pentecoste sem obediência e longe da palavra. Não existe avivamento sem palavra. Por vezes a gente vem acompanhando isso. O profeta jovem lá no verso 17, ele sabia quem havia falado. Ele tinha convicção. Ele viu a maravilha que Deus fez. Ele profetizou com autoridade contra o altar e contra o rei Jeroboão. E aí chega o profeta velho, um profeta frustrado, um profeta que já não fazia mais parte daquilo que Deus queria fazer, já tinha sido envolvido pelo sistema e já não contestava mais, já não profetizava mais, já não confrontava mais. Tanto que Deus levanta um outro, e ele chega lá no verso 18 do capítulo 13. Ele vai dizer assim: um anjo me falou
Interessante que aí o texto vai dizer assim: e mentiu-lhe. O anjo não tinha falado nada e mentiu-lhe. Ele mentiu. O profeta mentiu. Profeta não é para mentir. Profeta é para dizer aquilo que o Senhor mandou. Assim diz o Senhor. Mas a Bíblia diz que ele mentiu. E diz que um anjo havia falado. E mesmo se o anjo houvesse falado, é por isso que eu estou dizendo aqui nesta noite, que essa história, ela não ficou presa lá, ela continua. Tem muita gente dando ouvido a anjo. Anjos são seres ministradores de Deus. Anjos recebem ordem de Deus. Anjo não tem autoridade para dizer o contrário àquilo que Deus já falou. Anjo não tem autoridade para isso. O apóstolo Paulo vai sacramentar isso quando vai dizer: se um anjo descer do céu e lhe falar um outro evangelho, ele é anátema, ele é maldito, porque ele não tem poder para dizer, ou para renovar, ou para dizer o contrário, tudo aquilo que Deus já falou. Tem determinado lugar, se a gente disser que Jesus está presente, ninguém faz nada. Mas fala que tem anjo. Tem um lugar até que anjo avoa. Pastor, anjo tem pena? Não sei, eu nunca vi. Eu nunca vi um anjo. Eu estou há 50 e poucos anos, eu nunca vi um anjo. Mas zero frustração. É que tem gente que vê anjo toda hora. Eu fico meio chateado com esse negócio. Porque não vejo nada. Mas eu sei, certeza que eu sou guardado por eles. Porque eles recebem ordem do meu Deus para guardar todos nós. E aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardar em todos os seus caminhos. Esse é o papel de anjo. Anjo não tem que dizer nada do que Deus disse. Deus já falou, está falado e ponto. Mas um anjo me disse que era para você ir. Ah, foi o anjo? Aleluia. Quando eu disse que essa história não ficou presa lá, eu tenho pregado, pastor Zéu, nesses últimos dias, por tudo que nós temos vivenciado lá na rádio, no nosso debate das coisas que chegam lá, de tudo quanto é lugar, nós temos pregado a inerrância, a veracidade, a verdade da palavra de Deus. Não existe absolutamente nada, nenhum grupo evangélico, nenhuma igreja evangélica, se ela não for baseada na palavra de Deus. Se não for a palavra de Deus, desculpa, é qualquer grupo, é uma associação, é uma sociedade, mas a igreja de Cristo, ela é pautada na palavra, porque Cristo é a palavra, é essa palavra que vale, é essa palavra que vai levar a gente para o céu, é essa palavra que vai manter a gente de pé, é essa palavra que vai matar a nossa sede, é essa palavra que vai matar a nossa fome. Mas nesses dias essa palavra tem sido muito vilipendiada. Essa palavra tem sido atacada. E antes os ataques vinham lá de fora. Lá da oposição, que a gente já ficava preparado. A gente já sabia que o pessoal lá de fora, a oposição, as trevas, estavam preparando alguma coisa. Aí surgia um vento de doutrina aqui, aí a gente tinha o culto de doutrina, que é o culto de ensinamento. A gente vinha para cá com a palavra de Deus, que é verdade, falava aqui, ensinava, pronto, a gente tirava aquilo. Agora, nós temos uma outra modalidade. O pessoal lá de fora já não está atacando mais. Porque eles viram que não tem como atacar. Aí agora o ataque é de dentro. As heresias surgem de dentro. Os ataques surgem de dentro. O minar
da palavra surge de quem era para defender. A gente já ouviu, e Deus manteve a gente vivo para a gente ouvir a maior aberração do século, de que esta palavra tem que ser renovada. Essa palavra tem que ser reescrita. Essa palavra tem que ser revista. Que esta palavra, ela é antiga. Olha o que Deus manteve a gente vivo para a gente ouvir. Deixa eu dizer algo aqui nesta noite. Essa palavra, ela é viva e eficaz. Esta continua sendo a palavra de Deus. Essa continua sendo a palavra de Deus. E Deus abre mão dos céus, Deus abre mão da terra para manter a sua palavra. Manter a sua palavra. E a gente vai vendo uma turma meio que, sabe, quem não tem ensinamento da palavra, quem não tem fundamento da palavra fica perdido, porque quem fala, quem mina, quem tenta gerar confusão, tem uma oratória, tem uma eloquência, sabe? Tem uma fala boa. E ele consegue persuadir. Deixa eu dizer algo para você nesta noite, para você que acompanha a gente no mundo inteiro. O que vale é o que Deus falou. O que vale é o que Deus falou. E Deus já falou. Por vezes nós somos traídos na nossa mente de algo que acontece no nosso dia a dia e a gente se esquece da palavra. Porque se de fato a gente internalizasse a palavra e vivesse a palavra o tempo inteiro, metade dos nossos problemas estariam resolvidos, irmãos. Nós temos uma metade de uma sociedade, ou no Brasil inteiro, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Se essa palavra aqui fosse de fato uma verdade, não é que ela não seja verdade, mas para mim, para o homem, a gente não seria ansioso. Porque Jesus disse, vale o que ele disse, ou não vale o que ele disse? Vale o que ele disse, está escrito. Esta palavra aqui, ela é fiel e verdadeira. Não estejais ansiosos por coisa alguma. Não está escrito? Não foi ele que disse? Isso é verdade ou mentira? É verdade. Olha como é que a gente abre mão. Olha que loucura. Se a gente confiasse de fato em Deus, o versículo Salmo 37:5, ele é um resumo disso que nós estamos falando aqui. Entrega o teu caminho ao Senhor, molinho. Todos nós entregamos. Todos nós entregamos. Confia nele. Opa, a gente acha que a gente que é o bambambam. Ou a gente acha que a gente tem que fazer alguma coisa a mais, ou dar uma ajudinha para Deus fazer. Confia nele, e o mais ele fará. Isso é verdade? É verdade. Se de fato nós confiássemos no Senhor, seremos como o oficial do rei. Lá de João, no capítulo 4. O filho dele está doente em Cafarnaum, lá embaixo. E ele fica sabendo que Jesus volta a Caná, lá onde ele fez o milagre do casamento. E o filho do oficial do rei está doente para a morte, ia morrer. E o oficial sai correndo com um grupo por caminhos e vai embora, e vai até encontrar Jesus. Ele sabia que Jesus poderia resolver o problema dele. Aliás, o único que poderia resolver o problema dele era Jesus, porque o filho dele estava doente. A doença era para a morte. E ele consegue falar com Jesus. E diz: mestre, meu filho está morto, eu queria que o senhor fosse comigo lá em casa. Jesus falou: não vou lá não. Interessante que Jesus às vezes se oferecia para ir na casa das pessoas, né? Jesus se oferecia. Zaqueu, hoje eu vou lá na tua casa. Lá com o centurião que estava também com o criado doente. Não, eu vou lá. Não, o senhor não precisa ir lá.
Aí o oficial do rei disse assim: meu filho está quase morrendo, se o senhor não for, ele vai morrer. Ele disse assim: eu não vou lá. Sim, senhor, tá bom. Mas pode ir, que teu filho está curado. Ele: obrigado. Olha que negócio. Olha que coisa. E se fosse o Eliel do Carmo? Não, senhor vai sim. Dá uma corda aí. Laçava ele todo. O oficial do rei confiou na palavra. Confiou na palavra. Ele disse, ele falou. A palavra que sai da boca dele é verdade. A palavra que sai da boca dele tem poder. A palavra que sai da boca dele se cumpre. A palavra que sai da boca dele continua de pé. A palavra que sai da boca dele nunca vai cair. A palavra que sai da boca dele vai se cumprir. Nesta palavra. E a Bíblia diz que o homem vai embora, vai descendo. Se ele falou que estaria curado, vai estar. Olha que coisa linda, gente. Aí ele encontra com um grupo que saiu da casa dele para avisar para ele que o menino já estava bom. Se encontraram no meio do caminho. Ô chefe, ó, o menino está ótimo, já foi curado, é mesmo? Aí ele, só para sacramentar, disse assim: mas que horas que ele ficou curado? Eram 7 horas, ele estava mal, daqui a pouco ele ficou curado. Aí o homem percebeu que era a hora que Jesus havia dito que o menino estava curado. A palavra que sai da boca dele é fiel. Fiel é esta palavra. Vale o que esta palavra diz. Aleluia. Aleluia. Em Atos nós temos uma outra história que eu acho linda demais. É que durante as mensagens de pessoas que são usadas aqui nesse altar, de pessoas que são selecionadas a estarem aqui, e eu me sinto um privilegiado, Deus vai falando, Deus vai renovando promessas, Deus vai empenhando a palavra, e só quem tem ouvido para ouvir que consegue ouvir. Sabe, Deus tem palavra que Deus vai, tem mensagem que Deus vai renovando, Deus vai falando, Deus vai assegurando: olha só, não chegou ainda, mas vai chegar. A promessa que eu te fiz não chegou, mas vai chegar. E a gente vai, às vezes a gente deixa passar. Tem uma história em Atos, no capítulo 12 de Atos. Herodes prende Tiago e Pedro. E aí mata Tiago. Herodes matou Tiago. Sentenciou, matou Tiago. Como estava perto da festa da Páscoa, prende Pedro. Depois que passar a festa, a gente vai fazer uma reunião para matar também. Ué, um foi de ralo, faziam a mesma coisa, pregavam o evangelho. Aí interessante, lá no capítulo 12 de Atos, a Bíblia vai dizer que Pedro, preso aos soldados, na prisão, Pedro dormia. Imagina, o pessoal vai se reunir a qualquer momento para dizer: passa a espada no pescoço da criança. Um já tinha ido. E a Bíblia diz que Pedro dormia. Se fosse no dia de hoje, estava alguém com insônia, alguém pedindo um Rivotril. Me dá meu remedinho aí, para ver se eu consigo dormir. Eu acho bonito que a Bíblia, ela é maravilhosa. A Bíblia diz assim: e Pedro dormia. Dá para acontecer uma decisão de que vai acabar com a vida dele, mas ele está dormindo. Aí eu falei: não é possível. Como é que é isso? Por que isso? Aí eu fui, pastor Zé, fui para o capítulo 21 de João.
Depois Jesus encontra com os discípulos lá no mar de Tiberíades, que acontece aquela conversa: Pedro, tu me amas? Claro, Senhor, eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas, né? Ali Jesus cura Pedro daquele trauma, daquela amargura por ter negado Cristo lá quando Jesus estava sendo julgado. Aí no verso 18, uma conversa de Jesus com Pedro, e ele pegou. Diz assim: Pedro, quando você era novo, você fazia o que você queria. Você ia, você voltava. Mas quando tu fores velho, alguém vai fazer isso com você. Pegou aqui? Alguém pegou aí? Pegou? Bate papo com aquele que é a palavra, com aquele que diz e cumpre. Quando tu fores velho. Os homens estão reunidos para decidir a minha vida. Eu não vou morrer, porque ele disse que eu ia chegar à velhice. E se ele disse que eu chegaria à velhice, então eu não vou morrer agora. Quando tu fores velho, Pedro. Oh, meu Deus. Palavra de Deus para mim e para você. Aquilo que ele disse continua de pé. Aquilo que ele falou não vai cair. Aleluia. Esta palavra, que é o tempo inteiro a gente está sendo minado, sabe, um monte de negócio, com um monte de coisa que a gente vai vendo, que a gente vai ouvindo. Hoje está todo mundo falando o que quer, está todo mundo montando o que quer, está todo mundo fazendo a exegese que quer, está todo mundo fazendo a interpretação que quer. Mas a palavra do Senhor, ela é única, ela é verdadeira. A palavra do Senhor, ela é a única que penetra aonde a ciência não sabe nem onde é. Está todo mundo debruçado querendo saber aonde fica juntas e medulas ali, né? Onde que é isso? Não sei, rapaz. Eu não sei, não. Mas a palavra chega lá. Fiel é esta palavra, digna de toda aceitação. Ela é mais penetrante do que a espada de 2 gumes e vai até a divisão da alma e espírito. Fica onde isso, hein? Fica onde? Divisão da alma e do espírito. Fica onde? Fica onde? Os cientistas estão querendo saber onde fica. Aonde é isso? Como é que é? Fica aqui pertinho do coração, perto do lado esquerdo, fica mais do lado direito, fica mais perto do baço. Como é que é? Fica onde? A divisão da alma e do espírito fica onde? Ninguém sabe, mas esta palavra chega lá. Essa palavra, ela vai na divisão de juntas e medulas. Se tiver neurologista aqui, ele sabe lá o que é junta e medula, mas onde fica a divisão. Mas esta palavra penetra lá. Ela chega lá. E ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. É o que o pastor Uziel pregou aqui. Quando eu digo para o Senhor, eu te amo. Ele sabe. Ele sabe. Ele sabe se eu estou chegando para Ele querendo alguma coisa com interesse de, ou se eu estou chegando para Ele porque eu o amo de fato. A gente que está muito longe de ser Deus, a gente com os nossos filhos, a gente percebe, né? Quando o filho está querendo negócio, né? Aí aquele beijo, é o beijo do me dá, né? E tem o beijo do eu te amo. Por isso que Apocalipse vai dizer que o Senhor conhece as nossas obras. Eu conheço as tuas obras. Eu sei o que você faz. E eu quero encerrar nesta noite essa nossa
reflexão acerca da palavra de Deus na conferência Pentecoste, dizendo que haverá Pentecoste aonde houver obediência e esta palavra. Aquele povo lá de Atos, e o pastor vai estar falando sobre isso amanhã, pastor Oziel, eles obedeceram: ficar em Jerusalém. Ficar em Jerusalém. Não vai para outro lugar não. Ficar em Jerusalém, ou seja, obedeça até que do alto sejais revestidos de poder. Aleluia. Obediência. Há um clamor, muita gente falando de avivamento, que está para acontecer um avivamento, vai acontecer um avivamento, evento. O avivamento vai acontecer quando todo mundo retornar a esta palavra. Não existe avivamento longe da palavra. Não existe. Quando nós retornarmos à palavra, quando começarmos a vivenciar a palavra, a obedecer a palavra, vai começar um avivamento dentro do nosso coração. É que muitos corações, lamentavelmente, de dentro, ainda estão em pedras. Tinham 12 discípulos. Depois da morte de Jesus, eles estavam voltando para a vidinha deles, para a terrinha dele lá em Emaús, porque eles viram Jesus morrer. Eles viram Jesus morto. E eles estão voltando domingo da ressurreição, e eles deixam para trás tudo aquilo que eles acreditavam. Eles estavam no caminho oposto. A bênção era para cá, a obediência era para cá, o avivamento era para cá, mas eles estavam indo para lá. E todos eles chateados, decepcionados. Rapaz, você viu o que aconteceu? Mataram Jesus, rapaz, que coisa. Nossa esperança foi embora, acabou, a gente colocou toda a esperança nele. Agora morreu sexta-feira. Aí alguém se apresenta no meio do caminho. O que vocês estão conversando? Ih, rapaz, se dá um problema. O que vocês estão conversando? Ué, és tu o único que está por essas terras aqui e não sabe o que aconteceu? Aí o homem pergunta: o que aconteceu? Mataram Jesus, o Nazareno, a nossa esperança. A gente aguardava que ele fosse de fato a redenção desse lugar, que ele de fato levantasse um outro governo. O homem pródigo em palavra, que curava, que abençoava, que restaurava, mataram ele. Aí Jesus chega a aparecer: ô nécios, tardios em crer. Não era necessário isso? Quantas vezes eu falei para vocês que isso era necessário? E Jesus vai conversando com eles pelo caminho, e a história você já conhece. Quando chegam na casa, eles pedem para Jesus ficar. Quando Jesus parte o pão, a escama cai dos olhos deles, e eles reconhecem que é Jesus. E aí Jesus desaparece, e o papo dos dois assim era bem que quando ele falava, o nosso coração ardia. Se o teu coração não arde mais quando você ouve a voz de Deus, a palavra de Deus, tem alguma coisa. Essa palavra tem que arder no nosso coração, porque não é uma palavra humana, é uma palavra divina, é a palavra de um Deus, é a palavra de alguém que morreu por nós, é a palavra de alguém que cuida de nós, é alguém que quer nos levar para o céu. Não é uma palavra qualquer. Mas às vezes a gente dá mais ouvido a outras vozes do que a voz de Deus. E eu termino. Uma origem disso tudo que a gente falou aqui, de tudo isso que a gente está vendo aí no planeta, isso tem uma origem. Sabe esse negócio aí de Covid, de câncer,
de AIDS, de guerra, de fome, que a gente está se familiarizando com isso. Isso teve uma origem lá em Gênesis, no capítulo 3, lá no Éden. Olha que paradoxo, né? Um paradoxo tremendo. Esse resultado caótico que a gente está vivenciando aconteceu no Éden. A decisão de alguém tomou a decisão e deu ouvido a quem não era para dar. Capítulo 13 de Gênesis vai dizer que a serpente mais astuta de que todos os animais começa a conversar com a mulher, com Eva. E aí ele diz assim: é verdade que Deus falou para vocês não comerem do fruto? Não. Deus falou assim: de toda árvore que der fruto aqui no jardim, vocês podem comer, mas de uma dessa não comereis, porque no dia que comeres, morrerás. Aí ele pegou, aí a serpente falou assim: mas ele falou isso mesmo? Certamente não morrerás. Deus falou: se comer, vai morrer. A serpente: certamente, se você comer, você não vai morrer. E o que aconteceu? Nós já sabemos. Deixa eu dizer algo nesta noite para a gente encerrar. E você entendeu exatamente o que eu quis dizer. Cuidado com vozes. Porque você é ovelha. Você conhece a voz do seu pastor. A Bíblia diz, Jesus dizendo: as ovelhas, elas conhecem a minha voz. E elas me seguem. Cuidado com vozes estranhas. Vozes que têm até um certo acento. Vozes que têm não sei quantos mil seguidores. Vozes que é muito bem conceituado no seio da sociedade. Vozes que, aonde chega, atrai multidões. Cuidado. Cuidado que ninguém vos engane. É muito tênue a linha. A linha é muito tênue. O resultado é desastroso, mas a linha é muito tênue entre obedecer aquilo que Deus falou e dar ouvido a outras vozes. Cuidado. 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 Essa foi a advertência de Jesus. Cuidado, que ninguém vos engane. O espírito de engano que saiu pelo mundo normal, tranquilo, bíblico, para se cumprir tudo que Jesus está falando. Estive pregando na quinta-feira em Bangu, eu falava isso: para casa. Lembra da turma que estudava? Antes da gente sair da sala de aula, quando era criança, para casa. Mateus 23 e 24. Está tudo ali. Porque o único grupo na terra que não pode ficar abismado, alarmado ou preocupado com o que está acontecendo no planeta chama-se igreja. Se você ficar alarmado do que está acontecendo, você não entendeu nada. Porque é necessário que tudo isso aconteça para que Deus cumpra a sua palavra de arrebatar a sua igreja. Se coloque de pé nesta hora em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Eu concluo dizendo: vale o que Deus disse. O que vale é esta palavra. O que vale é o que está escrito nesta palavra. Aleluia. E a última advertência nesta noite, então somente para corroborar, não é nada novo,
Você já ouve isso aqui direto na sua igreja que tem zelo com a palavra. Cuidado, que tem muita coisa que parece verdade, mas é mentira. Tem muita coisa que na primeira visão, no primeiro momento é verdade. E às vezes até é verdade na sua propagação. Pastor, mas onde você quer chegar? Eu quero chegar que às vezes são palavras que são verdadeiras. Atos 16 fala muito bem sobre isso. Os homens de Deus, Paulo, Silas, pregando o evangelho, a Bíblia diz que saiu uma jovem com espírito de adivinhação, demônio. E ela saía na frente deles dizendo assim: esses homens vos anunciam o evangelho do Deus Altíssimo. Pura verdade. Não tem uma mentira nem na vírgula. Verdade. Então, a Bíblia diz: e fez isso ela por muitos dias. Era verdade. Os homens servos do Deus Altíssimo, que vos anunciam o evangelho. Mas aquilo perturbava Paulo, aquilo incomodava Paulo. E um dia Paulo chega e diz: em nome de Jesus, sai dela. E o demônio se manifestou, saiu, era demônio. E qual é o grande problema disso? É de que a palavra, a frase, a mensagem pode até ser verdadeira. O grande problema é a fonte. É a fonte. Não pode jorrar dois tipos de água de uma mesma fonte. Ou é água doce, ou é água salgada. Mas para enganar, Satanás faz isso. A mensagem é verdadeira, mas a fonte, a água é podre. Ainda bem que você já bebeu da água da vida. Ainda bem que você já bebeu da água da vida. E essa água te saciou. E eu louvo a Deus porque dentro de você existem rios de água viva. Eu quero orar nesta hora. Coloque a mão no seu coração nesta noite. Ó Deus, nós estamos nessa conferência de Pentecostes. Obrigado, Deus, porque somos avivados. Obrigado, Deus, porque o Teu Espírito Santo se faz presente aqui neste lugar. Obrigado, Deus, porque não existe igreja sem a Tua palavra. Não existe igreja sem o Espírito Santo. E é por isso que nós estamos aqui nesta noite dizendo: obrigado, Pai. Obrigado porque a Tua palavra continua fiel e verdadeira. A Tua palavra é viva. Obrigado pelo Teu Espírito Santo que sonda cada coração. Nós queremos sair daqui nesta noite com os nossos corações ardendo. Que haja, meu Deus, mudança, Pai, de vida, mudança de visão, de postura, de que como igreja, Pai, devemos fazer, realizar. Que a nossa luz possa brilhar aos homens, para que vejam e glorifiquem ao Senhor que está nos céus. Obrigado, Deus, porque a Tua igreja confia, crê e ama a Tua palavra. Obrigado, Deus, que a Tua palavra continua verdadeira. Obrigado, Senhor, porque o Senhor empenha a Tua palavra, Sua palavra, para cumpri-la. Obrigado, Deus, que tudo vai passar, mas a Tua palavra permanecerá para sempre. Obrigado porque a Tua igreja confia na Tua palavra. Obrigado a Deus porque a Tua palavra é pão, a Tua palavra é luz para o nosso caminho. Obrigado, Espírito Santo, por habitar em nós. Nós cremos que Tu habitas em nós.
Essa é a nossa certeza, é a nossa confiança, porque é esta palavra que diz que tu habitas em nós. E nós também cremos nesta palavra, quando tu, Senhor, dissestes que ias preparar lugar, mas que também voltaria para nos levar, para nos arrebatar, para que aonde tu tivesses, estivéssemos também nós. Nós cremos porque esta é a tua palavra. Nós cremos na tua palavra, quando o Senhor diz que não mais beberia do fruto da vide aqui, mas que o Senhor estava nos aguardando para cearmos juntos nos céus. Nós cremos nesta palavra porque é a tua palavra. Oramos ao Senhor, clamando ao Senhor e agradecendo ao Senhor por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus